Salve Rosa era um filme que tinha tudo nas mãos. Um tema atual polêmico, atrizes cheias de peso e uma premissa assustadora. Mas escorregou feio na execução. Salve Rosa entrou no top 10 da Netflix e está sendo muito elogiado pelo público que assiste. E tem uma ideia forte, mas pra mim é o exemplo perfeito de como um bom conceito pode ser desperdiçado. E assim, o público tá amando mais os críticos que conseguem observar. Realmente, eu assisti o filme primeiro antes de ler as críticas dos críticos. Então eu não fazia ideia do que eu tava esperando. Eu também não li a sinopse, eu apenas assisti os trailers que aparecem no Instagram da Netflix. Quando eu li a sinopse, a primeira coisa que veio na minha mente foi o debate sobre exploração infantil na internet que tá rolando nesses últimos tempos. Impossível você assistir o trailer e não lembrar dos casos reais que chocaram a gente, principalmente nesse último ano, como a hashtag Salve Bel para meninas, lá em 2020, se eu não me engano, ou a recente condenação revoltante do Ítalo Santos no caso da Camilinha. E me lembra muito de um caso específico de Hollywood, que é a Drew Barrymore, contando que começou a beber com 9 anos de idade, com autorização da mãe, assim, o caso dela é horrível. E nós achávamos que o filme ia colocar o dedo exatamente nessa ferida, mas ele preferiu ir por outro caminho e acabou se perdendo. Eu sou ela da telinha pra você, Evelyn Souza, garota na TV. Hoje vamos analisar os acertos e os muitos erros e o grande potencial desperdiçado em Salve Rosa. Pra quem ainda não assistiu, a história acompanha Rosa, interpretada pela maravilhosa Clara Castanho. Ela é uma influenciadora de 13 anos com mais de 2 milhões de seguidores, mas que vive uma rotina exausta e sufocante, totalmente controlada pela mãe superprotetora Dora, vivida pela genial Karine Telles. Bom, a expectativa era que o filme focasse exatamente na dinâmica de pais que exploram seus filhos por causa de visualizações e dinheiro. Mas logo no início, a trama deixa de ser o debate sobre a superexposição que a gente tanto esperava, né, que a gente achava que o filme era, e foca quase inteiramente em uma alteração hormonal severa causada por remédios. É tipo no melhor estilo de Fuja. Deixa claro, né, porque eu vou dar muitos spoilers nesse vídeo. Só que isso não é tanto spoiler porque a gente já sabe logo desde o começo. Mas enfim, a ideia é muito legal, mas o desenvolvimento é extremamente fraco. O roteiro falha feio em organizar as gradações dos personagens. E a progressão é falhadamente dramática. Tem uma personagem no filme, uma outra menina que seria uma prova central de que tudo aquilo realmente acontece com a Rosa. E ela poderia destruir completamente o esquema da mãe. A própria Dora tinha uma prova importante para ameaçar essa menina e impedir que certas coisas viessem à tona. Seria uma trama bem legal assim, as duas num embate, mas o filme simplesmente esquece isso. Esse roteiro não tá numa linha de organização do mesmo jeito que eu faço com a playlist Pega Pipoca, onde a gente assiste o filme inteiro, né? Parte por parte, eu explico o que tá acontecendo e tal. Eu escrevi esse roteiro logo depois de assistir o filme, então eu tava muito indignada. E não assisti de novo, então essas aqui são as minhas críticas sinceras e exatamente do momento que eu terminei de assistir o filme. Tá, agora vamos falar da médica, a doutora que tinha todos os exames da Rosa. E ela aparece uma única vez, uma única cena, super preocupada com o caso que é gravíssimo e depois ela some. Ela era basicamente a chave de tudo. E se ela tivesse participado da investigação junto com as meninas, o enredo teria ganhado muita força. O filme perde muito tempo com coisas irrelevantes e pisa no acelerador justamente nas partes importantes. Nas partes que a gente gostaria de assistir, eles não passam. A investigação também é muito curta. A decupagem é bastante morna e a direção não valoriza as movimentações e as expressões faciais do elenco, que é um pecado, porque as atrizes são muito boas. Não adianta você escolher atrizes, atores, um elenco de peso e você não conseguir transmitir isso pro público. Tem umas cenas de traição que a gente passa o filme inteiro esperando a cônjuge descobrir, criamos aquela expectativa de um barraco, do momento, sabe, gostoso da briga que a gente quer ver e simplesmente não acontece. Ela olha o GPS, vê que o marido está em outro lugar do que tinha falado e é isso. Fim. Olha, eu vou deixar bem claro que isso aqui é só minha opinião. Eu não sou crítica de cinema, eu não tenho formação, eu não tenho experiência com cinema. É apenas algo que eu escrevi no momento que eu assisti. Eu gosto de analisar o filme, eu gosto de entender a trama, o enredo, né, os personagens, eu gosto de analisar os roteiros. Então, é estritamente minha opinião. Não tô dizendo que é horrível, que não é pra você assistir, nada disso.
Você percebeu que eu tô um pouco exaltada? Nossa, e nem é o pior filme que eu assisti, mas eu fiquei um pouco exaltada. Porque realmente era um filme que eu fui com expectativa. Vamos falar dos cortes bizarros. Tem uma cena que o diretor, ele corre atrás da mãe da Rosa e a cena simplesmente corta. Fica nítido a sensação de que o filme foi picotado numa ilha de edição pra ficar mais curto. Não sei porquê. Talvez seja porque as pessoas hoje em dia não sabem assistir filme. Assiste mexendo no celular, não entende, aí tem que o filme ficar bem bobo e repetitivo, sabe? Sem todos os detalhes, ou simplesmente foi só uma incompetência mesmo. E o que eu acho que dava pra fazer muita coisa. Dava. Dizer que não dava? Ah, pelo amor de Deus. Eu ficando revoltada comigo mesmo, ninguém tá me respondendo. A parte mais importante da trama é quando todo mundo começa a perceber o que realmente está acontecendo. E ela é resolvida em cortes rápidos, em slides. Sabe o que me lembrou? 365 dias, parte 2 e parte 3. Não tem comoção, não tem peso, a polícia simplesmente chega lá e acabou. A cena que a Rosa finalmente entende o que fizeram com ela deveria ser o ápice emocional do filme. A gente ficar aflito, a gente ficar nervoso. Mas é um longo silêncio, uma chatíssima cena muito longa, se fosse algo assim de impacto, mas chata. E convenhamos, a reviravolta principal é muito óbvia. Nos primeiros segundos de filme, sem nem ler a sinopse, eu já entendi exatamente o que estava acontecendo. O que a mãe dela estava fazendo era claro demais. Não existia o suspense, não existia o mistério. E faltaram algumas explicações básicas. De onde a Dora conseguia aqueles medicamentos tão fortes com tanta facilidade? E frequência? Ela tinha alguém pra ir pegar? Ela tinha algum lugar pra ir pegar? O que ela fazia? Isso tudo corou um erro de continuidade clássico. Quem reparou no drink que a mãe prepara pro vizinho e que muda de cor entre as cenas? Tá, mas a gente perdoa. Também não vou ficar criticando um erro de continuidade, né? Porque a maioria dos filmes tem, a maioria peca nisso. O filme, ele tá no top 10 e tem muita gente elogiando, porque o filme tá no top 10 e porque muita gente gostou. Ele é um drama mediano e ele cumpre o papel do entretenimento. E o grande pilar do filme atende por 3 nomes: Karine Telles, Clara Castanho e Alana Cabral. Elas estão excelentes, são elas que basicamente sustentam a obra do início ao fim. O desfecho deixa um gosto amargo. O final de Rosa, com que nos preocupamos o filme inteiro, foi muito ridículo. O da mãe da Rosa até que foi um pouco interessante, fugindo pra outro país, engravidando novamente, um novo ciclo de horror recomeçando, mas e o resto? E os personagens secundários ficaram esquecidos no churrasco. No geral, Salve Rosa parece um roteiro feito com muita pressa. Uma ótima ideia que sofreu com uma execução fraca e desperdiçou a chance de ser o grande suspense nacional do ano na plataforma. Mas, como eu disse, essa é a minha visão e eu quero saber de vocês. Vocês acharam que o filme foi bom ou vocês também esperavam uma crítica mais pesada sobre exposição infantil na internet, lembrando sobre os casos atuais? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler todos. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as nossas próximas análises. Calma, você acha que eu esqueci? Calma. Eu sou a Evelyn Souza e eu te vejo na sua próxima sessão. Eu sou ela da telinha pra você, Evelyn Souza,